Já estamos no ar, doutora Andréia. Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite às nossas convidadas da noite de hoje. Nós estamos aqui hoje num projeto piloto. É o primeiro episódio de uma série de encontros que nós teremos a respeito da saúde, do direito da saúde, do direito médico, da saúde em si. Esse projeto, ele está nomeado como Comissão Discute, onde é um projeto capitaneado pela Comissão de Direito à Saúde da Associação Brasileira de Advogados. Nós, como comissão, temos a ideia de trazer um pouco mais sobre a saúde de várias formas para a população, para todo mundo ter uma melhor interação com a saúde, chegar mais próximo da pessoa, do cidadão. Dessa forma, nós temos algumas ideias de trazer nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, médicos, técnicos na área da saúde, para ir trazendo temas que a gente possa tratar e deixar mais claro para todo mundo. Inclusive, nesses comentários, vocês que estão nos assistindo e que virão a nos assistir depois, porque o programa vai ficar gravado, podem deixar ideias ou de assuntos que nós poderíamos debater também. Então, já que estamos aqui agora e não vamos nos alongar muito, eu gostaria de apresentar as nossas duas debatedoras, que são... eu não esqueci também de me apresentar, mas isso vem no decorrer do programa. As nossas duas debatedoras são nossas doutoras, a doutora Michele Kloss e a doutora Evânia Romanowski. Quem elas são? Elas são coordenadoras de GTs dentro da nossa Comissão de Direito da Saúde. Então, eu vou apresentar primeiro a doutora Michele Kloss. Doutora Michele Kloss é coordenadora do GT de Saúde e Políticas Públicas, ela é assistente social, ela é mestre em Educação pela URGS e ela é doutora em Gerontologia Biomédica pela PUC. Gostaria de dizer alguma coisa de apresentação, doutora Michele? Só que é uma alegria poder estar fazendo parte desse piloto, né? E dessa live de abertura do Comissão Discute, e que a gente tenha um bom papo hoje, né, Evânia? Uma conversa produtiva. Uhum. Ótimo. E a doutora Evânia Romanowski, ela é coordenadora do GT de Saúde e Responsabilidade Civil da Comissão. Ela é advogada, trabalha na área securitária, na área da saúde, ela é especialista em direito do consumidor e é pesquisadora da URGS na matéria de direito do consumidor. Doutora Evânia, algumas palavras? Também estou muito honrada de estar aqui com as minhas colegas, né, que está inaugurando esse projeto, e tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Vão ter muitos debates produtivos. Ai, que ótimo, eu já agradeço a presença de vocês hoje e que tenhamos muitos outros encontros também até o final desse ano e quiçá ano que vem. Então, hoje o nosso programa, ele tem um tema específico, que é políticas públicas da saúde em tempo de pandemia. Então, esse assunto é um assunto que está sendo muito debatido com respeito às políticas públicas antes da pandemia, pós-pandemia, o que mudou, se algumas coisas que estão acontecendo agora de novidade vão permanecer ou não após a pandemia. Então, hoje a gente já deixa claro que o assunto não vai se exaurir, mas vamos trazer algumas ideias para todos e também algumas reflexões, dando umas pinceladas em alguns pontos mais específicos e outro trazendo à tona. Mas vocês podem sempre deixar, como eu disse, comentários dizendo, quero ouvir de novo sobre tal assunto, e nós podemos trazer isso também. Então, por favor, doutoras, vamos começar o debate de hoje. Bom, eu acho que é importante a gente pontuar, né, já que a gente está falando de políticas públicas, e que é interessante que na Comissão de Saúde a gente tem um GT de Políticas Públicas e Saúde e o GT de Responsabilidade Civil. E aí, quando a gente vai montar aqui a ideia, bom, como que a gente relaciona, né, políticas públicas, o direito civil, porque direito civil é super amplo, né, doutora Evânia?
Então, Sim, assim, a ideia é que a gente pudesse, então, fazer alguns tópicos e alguns pontos que tenha relação com o direito civil, que seja de interesse para a gente pontuar, mas também que nos ajude a compreender a política pública, a política de saúde, de modo geral, né? A importância da política pública. E eu acho que uma das coisas que ficou mais evidente agora nesse período de pandemia é a necessidade do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Isso está cada vez mais evidente por conta que a pandemia ela só não foi muito pior, e ela já está muito ruim pelo número de óbitos que nós temos no país inteiro, ela só não foi muito pior porque a gente ainda tem um sistema único de saúde que consegue dar conta minimamente das necessidades da população, né? E gratuitamente, o que eu acho que é um ponto a ser destacado. Mas dentro disso, a gente tem sim um desencontro de orientações, de medidas que foram tomadas entre o governo federal, governos municipais, governos estaduais, e que, de alguma forma, impactaram diretamente nas políticas de saúde, começando aí pela questão dos orçamentos, redução de orçamento, né? Enfim, limite dos orçamentos públicos, e que, bom, a gente vê o reflexo disso diretamente, assim, no tempo que a gente levou para ter acesso a testes, no tempo que a gente está levando ainda para ter acesso a tratamento, medicação, a questão da própria preocupação que se tem, e foi discutido já por essa comissão, com relação à lotação das UTIs, né? Então, a gente pensa aqui na nossa realidade do sul do país, mas a gente sabe que é uma realidade do país inteiro. Então, agora, a gente passou um período muito difícil, que foi um período mais de frio também. Então, tem uma série de coisas aí que o que a gente consegue discutir ou não. Então, poder contextualizar a política pública, poder contextualizar a importância de um sistema único de saúde, acho que é ponto para nós aqui, né, Evânia? Eu também concordo. Eu acredito que, embora a pandemia trouxe um cenário muito triste, que a gente não pode ignorar e não tem como deixar de falar no que está acontecendo, porque até a situação, no momento que a gente começa a ignorar, a gente está dizendo que não está mais abatido com essa situação. E realmente é uma situação que ainda temos que conversar muito ainda sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe um outro sentido dessa valorização que a doutora Michele está falando, a saúde, em geral, a saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, e os profissionais de saúde. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, essa pauta ela vai ser uma pauta bem longa, eu acredito que não só neste ano, mas nos próximos, da gente conseguir tentar melhorar esse sistema. E que, ao longo da pandemia, a gente já pôde observar que tiveram diversos projetos de leis já por conta disso. Então, esse é o lado positivo que a gente tem que também colher e ter uma esperança, né, e poder contribuir que essa corrente do bem para que tudo isso possa ser valorizado e a saúde em si possa ser valorizada, né, a gente possa conseguir debater muito mais e deixar que, mesmo passando a pandemia, que a gente consiga elevar a qualidade da saúde no nosso país. E aí, dentre os pontos de discussão, né, doutora André e doutora Vânia, a gente tem a própria questão, tu tocou agora dos trabalhadores da saúde, né? Aí eu estava dando uma olhada na Organização Pan-Americana de Saúde, saiu ontem, que cerca de 570 mil profissionais de saúde se infectaram e 2.500 morreram por Covid nas Américas. A gente tem uma realidade no ambiente da saúde, do risco que os trabalhadores correm, né? Principalmente o pessoal da enfermagem, o grupo da enfermagem é um dos mais afetados, e a gente tem uma relação direta disso com desigualdade social, né? E aqui no Brasil, principalmente, a gente não fala na produção da desigualdade social, né? É interessante quando a gente começa a ouvir os sanitaristas falando e outros profissionais, a gente vai falar na produção das iniquidades, né? Do porquê que as pessoas têm dificuldade, de fato, de acesso àquilo que deveria ser universal, que é a saúde, né? Então, a saúde ela é universal, mas ainda assim as pessoas conseguem não acessar, e aí não acessam porque não tem estrutura, não tem recurso, não tem uma política adequada, ou os recursos não chegam no prazo que deveriam, nas pessoas que deveriam chegar. Então, esses pontos são para a gente começar a pensar. E não sei, assim,
do direito especificamente, eu deixo para vocês, né? Eu consigo fazer a reflexão da desigualdade, da intervenção social nisso, né? Mas eu acho que aspectos mais contundentes, assim, de legislação, o que surgiu, porque veio muita alteração em função do Covid, né? E agora a gente está vendo também, inclusive, até hoje eu estava ouvindo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os estados com maiores causas trabalhistas, com pedidos, né, de causas trabalhistas desde abril, com a menção ao Covid. Né? Então, acho que tem alguns pontos aí que a gente... Uma alteração que houve semana passada, bem emblemática, né, nesse momento, foi que até pouco tempo foi reconhecido a contaminação, né, pelo Covid como análoga ao acidente do trabalho. Agora, já não é mais. Ou seja, então, quem se contaminou até um período teve acidente de trabalho, quem se contaminar, mas é o mesmo Covid, é a mesma doença. O que mudou nisso? Qual é a estrutura que muda para definir que até então era um acidente de trabalho, agora não é? As empresas conseguem fornecer EPI, não fornecem EPI, ou fornece o EPI e o funcionário não faz o uso adequado do EPI também, porque tem isso. Né? Não tem o preparo, né? O treinamento. Não tem treinamento, não tem preparo, ou tem tudo isso e ainda assim não faz o uso adequado, corre o risco. Tem uma série de coisas aí que tem a ver com direito, tem a ver com direito trabalhista mais adiante, vai ter a ver com outras áreas do direito, outras esferas do direito, né? Não sei se é área ou esfera. Um outro assunto que também é dentro desse assunto provavelmente nós vamos fazer um outro programa mais voltado para isso, com um médico do trabalho e um juiz do trabalho, são as pessoas que estão retornando após terem Covid, que algumas estão tendo muitas sequelas. Como é que ela vai continuar trabalhando, se ela consegue continuar trabalhando naquela mesma função, né? Se não vai ter que ter algum auxílio, alguma coisa. Então, isso também são coisas que a gente vai ter que acabar se adaptando em breve, né? Tá sem o áudio, eu Sim, acho. eu fecho o microfone. Porque às vezes, né, tem uns latidinhos aqui, eu fecho o microfone. Mas só para poder fechar isso, a gente, quando se propõe de fazer uma comissão discutir temas que são pertinentes à questão da saúde, e olhar também para aspectos que não são só jurídicos, é tentar ver a conjuntura, né? O que a gente tem aí de contexto que nos ajuda a entender também os aspectos jurídicos. Sim, mas dentro do que a doutora Michele estava falando antes, o nosso tema é em tempos de pandemia, mas, por exemplo, antes da pandemia, a gente também fazia algum pedido de medicamento que precisaria de 3 medicamentos para a pessoa tomar no mesmo momento, onde 2 baixaria a imunidade dela e um acabaria com o problema, em tese, né, no tratamento, e daí, quando fazia o pedido judicial, vinham apenas 2, então a pessoa deveria esperar mais um tempo para vir aquele terceiro e poder fazer o tratamento. Ou pessoas que tinham algum problema no tratamento de câncer, e daí naquele mês não vinha o medicamento correto e a pessoa tinha que começar o tratamento do zero. Então, esse problema de a gente ter uma necessidade e chegar no SUS e no Sistema Único de Saúde e pedir, por mais que ele seja universal, ou seja, qualquer pessoa que esteja em terras brasileiras, né, no território brasileiro, ela tem esse acesso sem precisar de contribuição, é um direito a assistência de saúde, graças a Deus, no nosso país, mas mesmo assim ela não é suprida de uma maneira na sua integralidade. Eu, voltando assim a um pouco do gancho do que a doutora Michele me falou, eu fiquei pensando sobre os profissionais, que eu estava fazendo a referência sobre a área do trabalho, e foi feito o projeto da indenização de 50 mil, né, para todos os profissionais de saúde, que ficaram com alguma sequela, ou que infelizmente vieram a óbito, né? Mas, assim, isso até é difícil de mensurar, isso é bem da responsabilidade civil, da gente pensar o quanto que vale uma vida, quanto que, né, aquela família que perdeu aquele pai ou aquela mãe, né, é uma coisa, assim, que é difícil de quantificar esse valor, é difícil de dar uma moeda a isso e dizer um valor, porque realmente é uma sequela grande, né? Para quem perdeu um parente ou que a pessoa ficou com sequela, né? Devido ao Covid. Porque essa é uma pergunta interessante, né? Quanto vale uma vida? Eles estão na linha de frente, eles são a infantaria, né?
Eu acho que todos os profissionais, eles têm o seu valor, mas acho que a doutora Michele falando dos enfermeiros, todos aqueles pessoal que está ali na linha de frente, eles estão dando a exposição total, né? Não que o médico, o profissional tenha, mas é o contato mais próximo ainda, né? O trabalho do enfermeiro. E, doutora Ivânia, assim, a título de curiosidade mesmo, né? Essa área de responsabilidade civil, como é que a gente pensa ela na área da saúde? Pois é, agora a área da responsabilidade, ela tenta sempre amenizar aquele dano, né? Nunca dizer que dá para dar esse valor, por isso que esse valor não é um valor que é o valor de uma vida. Isso, assim, a gente lembra, às vezes, dos grandes mestres que falam, não tem um preço de uma pessoa que perdeu uma perna, de uma pessoa que sofreu algo. Então, é uma aproximação, né, daquela responsabilidade, e a outra situação, a situação didática, né? Para que aquilo não ocorra novamente. É um dos principais fatores que existe essa indenização, não para a pessoa ter um enriquecimento, mas para que aquilo não ocorra de novo na sociedade, que não se torne daqui a pouco aquela coisa que é o que nem um jogo de dominó, né? Aquilo ali vai se repetindo e fica uma prática, né, costumeira já de ter aquela situação. Mas é complicado, porque às vezes é muito questionável, às vezes as pessoas comentam. Isso é muito comum para quem tem um pet, né? Se acontece alguma coisa. E aí a pessoa diz, mas olha, Deus me livre, deixa o cachorro num lugar e ele vem falecer. A pessoa diz, mas quanto que vale a vida do meu animalzinho de estimação? Quanto que vale a vida de uma pessoa, né? E dentro do direito médico e da saúde também tem outras características para essa valoração. Por exemplo, se o atendimento é feito em urgência, já tinha uma pressão sobre o médico. Se o atendimento é estético e a pessoa está indo lá para aprimorar uma coisa que já está boa, ou se às vezes o médico também tem que, no pronto-socorro de um hospital, tomar aquela decisão naquele momento. Então, muitos erros médicos, muitos problemas que se dão nessa área, tem essa circunstância. Exatamente para uma valoração. Agora, por exemplo, a situação é uma situação de calamidade, de emergência. Os atendimentos, eles estão diferenciados, não tem como o médico, às vezes, fazer uma coisa, e dependendo da situação, se é um lugar mais pobre, um lugar mais simples, os recursos são menores, como é que o médico vai ter aquele tempo de fazer o que ele fazia de outra forma no seu consultório, né, com toda a calma? Sim, e também a gente pode trazer até rapidamente, né, passando a telemedicina, se vai ter validade ou não vai ter esses atendimentos, porque tem várias correntes, por exemplo, eu sei que psicólogos e psiquiatras, muitos já faziam esse tipo de atendimento, porque, eu atendo uma pessoa de outro estado, atendo, sabe, então isso já acontecia, esse atendimento, mas é um atendimento mais de conversa, mais de fala. Agora, por exemplo, um dermatologista, é complicado a pessoa atender e saber, porque às vezes até a gente vai, corriqueiramente, a gente tem um probleminha, vai no médico, experimenta essa pomada, agora experimenta essa, então vamos fazer uma biópsia, até depois da biópsia ainda pode haver erro, e isso no contato físico, imagina pela TV. Os fisioterapeutas agora estão com teleatendimento de físio, tem alguns testes já acontecendo, né, de sessões de fisioterapia por vídeo, e tem uma série de profissionais da saúde que estão implementando isso. Porque foi uma necessidade da pandemia, né, de poder, e aí eu posso falar da realidade das instituições de longa permanência, que eu sou mais próxima, é o público mais vulnerável. Os profissionais não podiam entrar nas instituições de longa permanência, principalmente aqueles profissionais que ficam circulando. Então, que é o pior, exato. Sim. Porque o risco de levar a Covid para dentro da instituição era muito grande. Então, assim, foram se criando estratégias e mecanismos para poder manter os atendimentos de saúde, e aí eu não sei se isso se encaixa exatamente na telemedicina, teria que ver o conceito de telemedicina, mas muita coisa foi virtualizada, né? Então, muita assistência foi virtualizada. Agora, se isso vai permanecer assim depois que a pandemia passar... E eu estava falando até com a doutora Ivânia, né? A gente podia deixar a Ivânia falar também, né? Não, eu estava falando que como é que pode a telemedicina, acho que pela a Organização Mundial de Saúde, ela foi reconhecida em 1990. O ano passado teve um projeto, foi revogado, e agora a pandemia trouxe a telemedicina de novo, né?
e a gente não sabe o futuro, né? Se ela vai, existe uma série de exigências para a permanência, né, desse projeto, mas eu vejo tem muitas pessoas que têm uma posição, né, contrária, e eu, embora tenha que cuidar pelo lado do direito, a questão da privacidade, né, as questões da privacidade, de manter todos os dados daquele paciente resguardado, prontuário, enfim, que plataforma que vai ser usada, se vai ser o Zoom, se vai ser a plataforma do WhatsApp, se vai ser uma live, né? Enfim, tudo isso ainda tem ainda questionamento. Tem empresas que são especializadas em plataformas, que já estão fazendo plataformas para a área da medicina, para fazer essa telemedicina, mas acho que o principal da questão do direito à preocupação é a privacidade daquele paciente, né? Que esses dados possam ser preservados, né? Para assim, para não ter nenhum prejuízo no futuro e isso depois vir de outra forma no judiciário como um problema não resolvido. Sim. E dentro da telemedicina, né, que a gente chama de telemedicina, mas dentro da telemedicina é como se fosse, tem outros por exemplo, outros trabalhos, como a telemedicina, ela é ampla, e tem nomenclaturas específicas entre, por exemplo, o médico atendendo o paciente, esse é um tipo. Agora, o médico, por exemplo, o médico da família, o antigo clínico geral, denominação, falando com um especialista sobre um caso que ele atendeu, porque às vezes o encaminhamento para um especialista, por vezes demora, eu que trabalho direto com incapacidade, né, com direito médico da saúde, às vezes a gente precisa de um atestado de um especialista pelo SUS, e o encaminhamento, por vezes, demora 3 anos. Uma pessoa não pode esperar 3 anos para conseguir um medicamento, para conseguir uma perícia, uma órtese, uma prótese. Então, nesse momento, o clínico geral atender e ter um contato com um médico especialista dessa forma pela telemedicina é muito válido. Também tem aquele outro que é o médico já te atendeu a primeira vez, já foi físico o atendimento, e dali, depois ele saber N fatores sobre a pessoa, ele pode, o restante do tratamento, ser desta forma de telemedicina. Então, mesmo dentro da telemedicina, tem vários tipos. E daí isso Exatamente. tudo vai... Eu acho que ela tem muitas coisas, né? Como a gente está falando imagina uma pessoa do interior que não tem aquela especialidade, né? Por exemplo, no nosso Rio Grande do Sul, que é ainda um estado também relativamente grande, né? E a pessoa necessita e ela possa ter um acesso a um médico que vai lhe atender, né? Eu vejo até que, inclusive, a responsabilidade do médico, ela se torna até dobrada nessa situação, né? Porque depende da qualidade da internet. Ele não tem o paciente ali perto, às vezes o médico vai gostar de olhar a postura, a respiração, então ele vai ter que ter um cuidado redobrado. A responsabilidade dele, eu acho que até aumenta, né? Até se for pensar que ele vai ter que diminuir o valor dessa consulta, eu ainda acredito que não, porque a responsabilidade dele fica redobrada e ele vai ser cobrado de qualquer forma se algo acontecer errado naquele diagnóstico, né? Cobrado da mesma forma. Esse é um aspecto importante, né? A questão da precificação da prestação do serviço. Porque, na verdade, o conhecimento é o mesmo, a responsabilidade é exatamente a mesma, mas o que muda é só o modo de atendimento. Mas isso não tem que impactar diretamente no valor do serviço. Porque tu não atende mais pessoas porque tu está fazendo isso. Tu muda o jeito de chegar no teu paciente. Então, isso é um outro aspecto interessante, né? Eu concordo plenamente, porque as noites que o médico tirou, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o profissional em si, ele passou estudando para se aprimorar, todo o período que ele não estava com a família estudando, o valor que ele pagou pelos cursos que nós sabemos, né, que são altos, são os mesmos, independente dele estar no consultório, no escritório, ou estar numa outra sala dentro de uma clínica, o conhecimento é o mesmo, e a ação, em caso de algum problema civil que venha por trás de dano, vai ser valorada do mesmo modo.
Da mesma forma, a gente fez até uma analogia, né, conversando esses dias com o advogado, por exemplo, se no futuro todas as audiências forem virtuais, né, ele vai ter o seu trabalho minorado, por isso, os honorários diferenciados, a responsabilidade é a mesma. Né? Exatamente. Mais até, inclusive, porque potencialmente tu tem outros recursos, né? Quem já fez agora uma audiência na pandemia sabe que é diferente. Então, a gente tem que se valer, tem que procurar melhorar outros campos para conseguir passar aquilo que a pessoa está fazendo. Qualquer profissional, eu acredito. Gente, olha só, tem o pessoal nos dando boa noite, e acho que a gente nem deu boa noite ainda para o pessoal, mas a Janice, a Fabiane, a Loiva Oliveira, o Roberto Saraiva, Luiz Paulo Andreasa, a Líbia, Suzana também estão aqui nos dando boa noite, nos acompanhando, que são colegas também de caminhada aí da comissão. Tem bastante gente mesmo, doutor Roberto, né? Doutora Líbia, doutor Luiz Paulo, doutora Fabiane, doutora Janice. A gente fica até, não sei se eu vou conseguir ver todos aqui, porque não consegui abrir todos que estão aqui no chat. Mas muito feliz. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Então, mas quanto então, em relação às políticas públicas, o Estado ele é muito importante para a gestão da saúde. E como é descentralizado, vocês veem que está havendo ou não está havendo um sucateamento da saúde nesse momento, ou um pouco antes também deste momento? É que o processo de precarização da saúde, de sucateamento, ele é um processo que ele é um projeto, né? Ele não é uma escolha de agora, ele é um projeto neoliberal que já vem em andamento há algum tempo. A gente vem minimizando. Dá para pensar na política de saúde, quando ela é organizada no país, que a atenção básica, e aí vamos pensar as especialidades da atenção básica, elas concentram um clínico geral, por exemplo, e todas as especialidades ficam para a saúde complementar, tá? Por quê? O que dá dinheiro efetivamente? É o clínico geral, é o ginecologista na unidade básica de saúde, ou são as especialidades? Né? Então, essa lógica inicial ali, de quando está sendo feito todo um planejamento da política de saúde, em que tu divide, que tu organiza, isso aqui é prioritário para a política, isso aqui fica para a saúde complementar, e o SUS, na atenção básica, dá conta do grosso da população, digamos assim, isso também é um projeto, e que foi sendo piorado. Muitos avanços foram conquistados à luz dos movimentos sociais, à luz realmente do engajamento das pessoas, das conferências de saúde, dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, nos últimos anos, o que a gente vem observando? Uma tentativa de pegar serviços que são do SUS e repassar para a iniciativa privada, muito sob a forma de planos de saúde, não é nem planos de saúde, mas de atendimentos mais baratos, sabe? De clínicas populares. Então, a gente vem vendo um movimento das clínicas populares de saúde nos últimos tempos, como quem diz, eu não consigo uma consulta no cardiologista pelo SUS, então eu consigo uma consulta popular. Ok, mas da onde está a responsabilidade? Se a gente for pensar quem é o Estado nisso tudo, né? Por que a gente tem política pública para dar conta dessa organização social e de demandas que são sociais também, né? A saúde, a previdência, a assistência social. E aí, quando a gente começa a ver isso, tá sucateado, isso é um projeto, é uma organização de sucateamento para que vá, né, para a questão econômica. E aí, de novo, a questão do dilema, né? O que é mais importante? É a vida das pessoas, é a saúde, ou é a dimensão econômica do problema? Então, quando a gente começa a ver a questão da Covid, por que a Covid no início incomodou tanto, ou foi tão... Porque ela não chegou para as classes populares. A Covid, ela chega como uma doença da classe média alta, porque ela vem do exterior. Depois que ela começa a entrar nas periferias, e aí o grande medo, quando ela vem para as periferias, por conta da desigualdade, do não acesso aos recursos de saúde, e aí tu vem com toda a orientação, tipo, tem que lavar a mão, e as pessoas não têm água encanada, não tem saneamento.
Então, como é que tu vai fazer medidas de prevenção, que são medidas simples, relativamente simples, tu não tem o recurso básico? Então, se tu pergunta assim, Michele, tu acha que, tu pensa que estamos num processo de sucateamento? Há muitos anos. A gente vem num processo de desmantelamento da saúde, de enfraquecimento dos conselhos de participação, dos movimentos sociais. Por quê? Porque não é interesse que isso seja público. Mas agora, quando uma pandemia se instala em que as pessoas têm necessidade de um atendimento gratuito, de tratamento gratuito, quem é que dá conta disso? É o Sistema Único de Saúde. Perfeito. A gente observa que essas pessoas que estão nessa situação, que dependem do SUS e que moram em regiões, por exemplo, dentro de periferias e comunidades, elas já são de um grupo já é um grupo vulnerável, né? Elas, como não é de hoje, né, essa situação. E a gente estava até conversando, acho que antes do programa, que as pessoas ainda chamam de carinhosamente o postinho, que é a unidade básica de saúde, né? Mas eu sempre brinco que cada vez que alguém fala posto, uma enfermeira se remexe. Sim, e o que a gente que eu li esses dias que é muito triste, realmente nas grandes, a maioria das periferias de Porto Alegre, essas unidades básicas que às vezes tem um único médico, porque é dentro de uma vila, hoje elas estão sem esse médico, né? Daí, às vezes, dentro daquela vila, tem uma pessoa ali que possa ser um deficiente, que ele precisa daquela medicação que é com receituário, ele vai lá no postinho, não encontra, né? É uma situação que se gera para dentro dessas comunidades, como assim, se o Covid é uma doença elitizada, para essa comunidade que é vulnerável já, ela começa a se tornar hipervulnerável pelos agravantes, né? Eu estou indo para o social, invadindo o campo da doutora Michele. Esse campo é nosso, porque a gente circula nele o tempo todo. E aí eu estava conversando com uma colega assistente social para perguntar como é que a população percebeu, assim, porque ela está na linha de frente da assistência. Ela disse, Michele, o meu público nem percebeu tanta diferença nos atendimentos de saúde, porque eles já estavam na fila, eles já estavam com... Eles não tinham leito. Eles já não tinham leito. Então... Ouvi na televisão que vai ter falta de leitos, para eles era normal, né? Não mexeu tanto com isso. Vai faltar leito para quem? Né? Eles já sofrem com isso. Mas isso foi ótimo para demonstrar a importância das pesquisas, a vacina, a importância do investimento em pesquisas científicas no nosso Brasil, as faculdades, verbas para que aconteçam esse tipo de experimento, de valorização do profissional, do estudioso, do cientista, que não estava acontecendo. Até nós tivemos uns cortes grandes, né, de valores altos na saúde, na ciência. Uma PEC que limitou o investimento em saúde. Com aqueles congelamentos, exatamente 20 anos, né? Não é pouco. E a gente notou que nesse momento de pandemia, que foram os dois setores que mais foram, porque se a pessoa está com um problema, ela precisa de um leito, não é um seguro de saúde que tu paga um valor até muitas vezes bem elevado, né? Que tu vai conseguir um leito com todo aquela arquitetura, toda aquela parafernália, porque são muitas coisas que a pessoa precisa para ser tratada quando ela está mesmo mal, né, quando a doença chegou num ponto agravante. Então, por exemplo, tem tantos leitos lá no hospital, mas não é só uma cama, não é um travesseiro, uma cama e um colchão, precisa de N aparelhos ali do lado para tu conseguir manter a vida daquele cidadão. Ou seja, eu vi esses tempos um documentário bem interessante, que era fizeram uma analogia quando teve as Olimpíadas, né, quando teve Copa, que várias coisas foram construídas, então aquilo foi o legado que ficou para o Brasil, e tem alguns lugares que eles já estão destruindo essas construções, esses hospitais, mas aí a doutora falou uma coisa que me marcou, assim, que eu achei interessante, que ela disse que hospital não é política pública.
Política pública é tu começar do raso, é tu fazer com que não vá pessoas para o hospital, é exatamente o contrário. Não precisa de um hospital lindo, e sim de um, como a doutora Michele não gosta que fale um postinho carinhosamente, são unidades básicas de saúde mais preparadas, são pessoas que saibam se alimentar e também que tenham condições, porque dizer que, falar em saúde, não é simplesmente a ausência de doença. Saúde é um conjunto de saneamento básico, de uma alimentação que não seja precária, de tu ter um lugar salubre para dormir, para viver, tu poder ter um mínimo de lazer, sabe? É um conjunto que não é só a ausência de saúde. Então, a gente tem que começar, como eu falei com a doutora Evânia, nas escolas, nós termos uma psicóloga na escola pública, que ela consiga já ver algum problema de agressividade, de muita violência naquela criança, de uma falta de concentração, sabe? Então, isso tinha antigamente. Hoje a gente não tem mais esse trabalho, porque aquela criança ela pode ser tratada desde o início. Não precisa ela ir desenvolvendo aquela doença para quando chegar na idade adulta, não ter mais o que fazer e só ter que tomar remédio, e ainda buscar o remédio no SUS, e muitas vezes ela não conseguir. Então, tudo é um ciclo, a gente tem que começar base, lá de baixo. Exatamente, como se fosse uma situação já de prevenção, né? Daí a medicina preventiva, porque esse ponto eu acho que é uma situação bastante preocupante, que é realmente a UTI é uma das unidades mais caras e valiosas dentro de um hospital, né? E infelizmente, essa doença que está a pandemia, ela justamente coloca as pessoas que precisam de uma UTI, porque comprometendo o sistema respiratório. Então, a sociedade deixou essa reflexão, acho que todos nós saímos da nossa zona de conforto, né? Então, é a situação que deixa, assim. Então, eu acho até legal esse painel que a gente está criando, que não é para trazer respostas, né? A gente vai estar aqui colocando perguntas, reflexões. Mas falando em resposta, a doutora Fabiane está colocando, né, Chutes, está colocando perguntas aos colegas. Seria interessante optarmos pela privatização do nosso sistema de saúde devido à precariedade do atual SUS? Olha, cara, é um redondo não. É um redondo não. É justamente ao contrário. Justamente ao contrário, a gente tem que fortalecer o sistema. É que nem fizeram com a privatização, sei lá, agora isso revela a idade, tá? Mas tipo, a privatização da CRT, tá? O que fizeram para privatizar a CRT primeiro? Primeiro sucatearam todo o sistema telefônico, fizeram ela valer bem pouquinho, privatizaram. Logo que privatizou, veio eu não lembro, hoje é a Vivo, né? Mas não, hoje é a Oi. Veio, investiu, recuperou e em pouquíssimo tempo estava faturando bilhões. Então, na verdade, assim, o sistema era ruim? Claro que não, mas isso é uma estratégia que se faz desde que o mundo é mundo aqui. Né, em que tu precariza o máximo que tu pode para justificar uma privatização, e aí a gente olha aí a Vale do Rio Doce, que tem exatamente o mesmo processo. Tu precariza, desmantela. No caso do sistema único, tu distribui isso para atenção privada, e aí tu faz com que todos os médicos, não só as clínicas populares, mas todo o sistema privado consiga ganhar em cima disso, e aquele que nunca ia ter condições de pagar, ele vai continuar sem condições de pagar. E tu tira dele o direito, que é o direito universal à saúde, né? Porque todo mundo tem direito à saúde. E isso foi uma conquista de muito tempo. Então, a solução, longe de privatizar, é fortalecer esse sistema, que é um dos melhores sistemas do mundo. Exato, é um dos melhores. A pessoa aqui é empolgada no negócio, é porque eu acredito no sistema. Mas a doutora está certa, é um dos melhores sistemas do mundo, e é um dos melhores sistemas do mundo, e com maior número de habitantes. O Brasil é muito grande. Tem outros países que têm esse mesmo tipo de sistema, só que são bem menores, o que torna até mais simples, né? Mas nós também temos um problema seguinte, né? Porque é uma tríade, né? A Seguridade Social, que é composta pela Previdência Social, que ela tem um sistema contributivo retributivo, nós temos a assistência social, que ela é dada apenas para quem economicamente comprovar a necessidade, e nós temos a saúde, que essa sim é universal, e tu não precisa de nenhum pagamento. Como eu falei, qualquer pessoa tem direito a essa saúde. Porém,
os valores que vão para essa Seguridade Social advêm da Previdência e de outras tributações, ou seja, a empresa paga pelo empregado, que também tem aquela contribuição na folha dele, e também N outras coisas, que são, por exemplo, todos os concursos, todos os jogos de futebol, Loteria Federal, Detran, leilão, então muitas coisas vão para esse arcabouço que é a Seguridade Social, e dali vai sendo ramificado para onde vai os valores. Só que esses valores estão tendo modificações, estão tendo uma maior retirada, estão desvinculadas rendas da União, tributações que deveriam ir para essa Seguridade Social, que indiretamente também seria a saúde, estão sendo diminuídas. O investimento na saúde de bilhões foi diminuído também, esse investimento na saúde. Então, isso tudo está gerando uma piora que nós estamos, a olhos vistos, né, acontecendo, e com essa pandemia a gente nota, foi pontual nesse sentido, para ver que uma pessoa que tem apenas plano de saúde, ela não teria condições não digo não teria condições, mas ela gastaria um valor enorme para poder ter condições de ter um leito com todo aquele aparato de forma privada. Que uma pessoa, que a nossa maioria ganha de R$ 1.500 a um salário mínimo, que é R$ 1.045, não tem como gerir a sua própria saúde, sendo que, muitas vezes, os aposentados, né, que ganham um salário mínimo, por vezes, R$ 300, R$ 400 são valores que eles destinam a medicamentos e tratamentos de saúde, ou seja, seria uma genocídio. Resumindo. Eu concordo, porque basta ver a faixa etária quando muda para o idoso, quanto que é um plano de saúde particular, né? Exatamente. Ele pode ter contribuído a vida inteira, mas é justamente no período que ele mais precisa que vai dizer assim, opa, tem uma surpresa aqui para ti, olha esse valor aqui, ó. Mas a estratégia não está nem quando vira idoso, né? Porque os planos são proibidos de fazer um aumento aos 60 anos, ali, um aumento abusivo. Então, eles começam a aumentar na faixa dos 50 anos. Porque naquela faixa dos 50 aos 59... É permitido. Que os planos podem aumentar, que é onde vem os aumentos mais significativos, porque depois dos 60 não pode. Não, mas pode aumentar depois de 60 anos, o que agora já tem lei, só não pode aumentar de forma abusiva. Não pode aumentar abusivo. Mas esse abusivo é abusivo. Mas acontece nessa faixa dos 50 a 59, é abusivo. E depois dos 60 continua abusivo, mesmo dizendo que não é abusivo, porque se tu for comparar, tudo bem que a sinistralidade aumenta, mas a pessoa contribuiu a vida inteira. O que ela esperaria? Que o mínimo que ela tivesse é um equilíbrio naquela conta, né? Ela está recebendo menos, mas está tendo mais gasto, não está fechando a conta. E a reforma da Previdência não veio para melhorar nada disso, né? Ela veio para diminuir valores no sentido de, antigamente, eram de julho de 94, tu pegava todos os valores e daí tu tinha o salário de benefício. Aí talvez tinha o fator previdenciário ou não, mas era aquele valor que era utilizado, era de julho de 94 para cá, tu pegava todos aqueles salários e desprezava os 20% menores. Então, se tu coloca 20% menor de uma coisa fora, óbvio que tu vai ter um valor X. Agora, se tu pegar todo o valor, incluindo os 20% menores, tu vai ter um valor menor de qualquer sorte. Então, só essa alteração em como se dá o valor do salário de benefício já demonstra que teve uma baixa de, no mínimo, às vezes, assim, dependendo do benefício, que pode ser uns 13 e pouco, a pessoa vai ganhar R$ 1.800 a menos. É muito a menos. Por isso que eu acho que é da importância do SUS, né, do fortalecimento realmente para essas pessoas, sejam da idade do idoso, seja quem ganha o salário mínimo, não tem como optar por um plano de saúde particular. E mesmo muitas vezes, dependendo da doença, se a pessoa não tivesse o SUS e tivesse um plano particular, ela tem que vender casa, vender carro, vender outros bens, porque por muitas vezes uma família vai à falência em função de um parente que teve uma doença grave
e ele tem que conseguir um medicamento do exterior, ou tem que fazer um tratamento fora, ou o tratamento aqui mesmo já passa de 100, 150 mil reais, porque a saúde, ela é cara, ela é cara. A manutenção dela, né? Os tratamentos e doenças muito, não digo nem doenças raras, mas tem doenças que a medicação é tão cara que mesmo pessoas que não são consideradas público da assistência social, pelo contrário, classe média alta, a gente pode ver esclerose múltipla, por exemplo. Tu pega um tratamento de esclerose múltipla, não importa a faixa etária, é um tratamento caríssimo. E quem Sim, mas nem vamos tão longe, doutora Michele. Tem tratamentos de pessoas que têm, o paciente de diabetes, que a diabetes, ela ataca muito os rins e os olhos, né? Então, uma injeção é 45 mil, por mais que a pessoa ganhe 15 mil por mês, uma injeção de 45, como é que ela vai pagar? Então, o judiciário, o SUS, através, às vezes, do SUS tu não consegue, mas tu consegue entrar com uma ação de medicamentos e te conseguirem, através de alvarás, esse valor para compra. E aí que também é por parte do governo, né? Na judicialização da saúde, que eu acho que é um tema que daí as colegas vão falar melhor que eu, e tem outras colegas dos outros GTs também que falam muito bem sobre isso, mas quando a gente está falando em judicialização da saúde, né, qual o critério, por que a gente ainda precisa depender do juiz para poder ter acesso ao direito à saúde, né? Quando é que a gente consegue fazer a reserva de um recurso para um tratamento de saúde, né? E aquele cálculo que faz, num tratamento eu beneficio 1 ou eu beneficio 100, né? Como é que mas, eu faço doutora Michele, dentro dessa sua fala, fazer uma reserva de valores para comprar o medicamento ganhando um salário mínimo, como? Não, estou falando da reserva do Estado. Quando que o Estado faz essa opção? Não a pessoa. A pessoa, se não tem, não tem, entende? Mas o Estado também faz isso. Eles dizem, olha, eu não posso pagar, porque tem uma reserva... Tá, porque daí tem argumento que o Estado também vai poder usar para dizer, olha, eu tenho um orçamento, um limite, eu não consigo. E aí as pessoas ainda assim ficam, então, mesmo tendo direito, mesmo tendo a próprio processo de judicialização, elas ainda não acessam. Então, tem aí dentro da política pública. Acho que tem um tema que a gente está falando em tempo de pandemia. A pandemia, ela nos modificou muito as formas como a gente se relaciona, né? E nesse aspecto da saúde, as pessoas também pararam de se cuidar por um tempo. Acho que isso é um outro ponto importante agora da questão da política, porque primeiro que muitos atendimentos foram suspensos, toda a parte que era eletiva foi cirurgias foram desmarcadas, né? Se não eram vitais, assim, foram desmarcadas. Agora que parece que alguns leitos eu ouvi, faz aqui a semana passada, alguns leitos estavam, como a gente entrou agora na bandeira laranja, né? Alguns leitos já estavam vagando, e eu li a notícia que o Conceição, ele já estava começando a chamar pessoas de alguns procedimentos, né? Para tentar voltar a andar, pelo menos, né? A situação. Então, tem uma outra discussão no campo da saúde, que é assim, a prioridade que se deu por conta da pandemia para os leitos em função da Covid-19, mas em detrimento de todos os outros tratamentos de saúde. Então, pessoas com tratamento de câncer ou doenças, né, crônico-degenerativas, ou doenças realmente que eram importantes de ter um tratamento, uma cirurgia, ficaram paradas. Então, a gente ainda vai ter mais adiante uma consequência de tudo isso que ficou parado aí. Uma represália, né, dessas situações. Mas eu ainda vejo também pelo lado de, não às vezes pelo lado do hospital ou da clínica, ou do SUS, no caso, eu vejo também pelo lado da pessoa, como, por exemplo, uma pessoa idosa, ela tem aquela... Como todo mundo, eu acredito que toda uma pessoa com seu juízo perfeito tem receio de se contaminar, tem receio de ter Covid, né? Então, ter Covid. E nesse caso, eu ouvi toda hora, assim, a todo mundo dizer que o idoso é risco, é população de risco, é grupo de risco. Então, além de tu já ter o problema que todo mundo tem, tu tem mais esse agravante. Então, até eu acho que as pessoas estão evitando locais onde vai ter muita aglomeração e fazer esses check-ins, esses check-ups, que eram normais, que eram, por exemplo, o citopatológico, a mamografia, peguei no peito, a mamografia. Então, esse tipo de coisa,
eu acredito que as pessoas estão agora começando a voltar ao normal. Eu falei com uma médica há pouco tempo, e ela disse que os idosos estão voltando para os postinhos, postinhos, estão voltando para as unidades básicas de saúde dos bairros e levando atestados de outubro, de dezembro, e que já passou o tempo, mas porque eles querem conversar, eles querem ter atenção, sabe? Eles querem conversar com alguém. Então, eu acho que as coisas estão começando a voltar, mas de uma forma lenta, o que é bom, porque a Covid, a gente não tem a vacina, isso não acabou, a gente ainda está em pandemia, simplesmente bandeira laranja nesse momento. E não já pode aglomerar, porque ainda é a mesma doença e ainda tem as mesmas sequelas e características do início de 5 meses atrás, né? Eu sempre digo assim, o fato de ignorarmos a doença não vai fazer com que ela desapareça, né? Excelente. Não, eu vou ignorar, eu vou passear, e eu acho que esse período que nós estamos agora, nessa transição de bandeiras, ainda é o mais perigoso, porque nós não estamos ainda com decréscimos de óbitos. Como eu sinto, assim, fazer uma analogia, nós estamos em cima do muro, então é um momento que exige mais cuidado ainda, para que nós não passamos de volta para outra situação, o que aconteceu com muitos lugares, né? Então, assim, a pessoa entra assim, não, agora tá liberado, eu vou voltar à minha vida normal, coisa boa, nunca mais eu tinha saído para jantar fora, eu nunca mais fiz nada, daí a pessoa assim, agora eu tô vida normal, mas não é. Eu acho que é um momento que nós temos ainda que mantermos o foco, né? Muito. No nosso estado. Agora, se tiver já com decréscimo nos óbitos, daí é uma outra situação de se avaliar, né? Daí já é um ponto positivo, daí já dá para festejar um pouquinho mais. E pelo que eu vi, a vacina é para dezembro, né? Pois é, na verdade. E ainda não é uma coisa assim certa, né? Não tem uma. Não, mas a primeira, a data que eu foi dezembro, ou seja, de dezembro para diante. Para antes, eu não ouvi ninguém ainda dizer que a gente vai conseguir alguma coisa antes. Então, a gente tem que continuar cuidando muito, muito. E uma coisa que vamos falar rapidinho, que é interessante, do SUS também é isso. A vacina vai ser pelo SUS. Então, não é só aquela coisa de a criança nasce, tem que fazer o teste de pezinho, tem que fazer a vacina tríplice, tem que fazer a vacina. Não é criança. Durante toda a fase da vida, tem várias. Eu vou viajar para São Paulo numa zona diferenciada, faz a vacina da febre amarela. Então, tem várias coisas que. Eu pisei num prego, vai lá e faz antitetânico. Então, a gente tem esse acesso a N coisas que não são só a política de imunização aqui no Brasil, a gente tem que ficar também atento, porque, de fato, a gente percebe muito a política de imunização muito na infância, né, que é o calendário do infantil, a questão da caderneta infantil, mas existe um calendário de imunização para a população adulta, para nós, mulheres, para os homens, para a população adulta, de modo geral, e existe um calendário de imunização para a população acima de 60 anos, que não é só a vacina da gripe. E aí, só que a gente não percebe isso, a gente deixa isso passar batido. E aí, quando isso passa batido, a gente acaba muitas vezes criando a ilusão de que não precisa de vacina, de que vacina é pior, de que eu vou tomar vacina e vou ficar doente. Né? Então, tem todos aí os militantes anti-vacinas para dizer que a vacina é ruim. Contudo, está todo mundo na expectativa da vacina para poder sair de casa. Isso também é uma coisa interessante a se pensar, se vai ter algo, porque no nosso ordenamento jurídico, tu só é obrigado a fazer alguma coisa que a lei te obrigue, né? Nesse sentido, vai ter alguma lei obrigando todo mundo a se vacinar? Não teria sentido, né? Não tem livre-arbítrio, né? Mas as crianças não são obrigadas a se vacinar ou só os pais que têm a questão da vacina para as crianças? Tipo, eu escolho vacinar meu filho ou não, isso é uma decisão que eu tomo. Como é que funciona a imunização hoje na infância? Não, e quando tu troca de região, por exemplo, no Brasil, que temos um país assim com essa dimensão continental, quando tu viaja para a Amazônia ou tu viaja para uma outra cidade, lá tem as doenças características e peculiares daquela região. Daí tu lembra que tu da tua carteirinha de vacinação, né? Porque a pessoa diz, mas eu não sabia que lá tinha leishmaniose ou lá tinha isso. A gente nunca lembra que existia uma carteirinha de vacinação. Né? Então,
Eu acho que tem vários pontos, o doutor Roberto está colocando, bem pontuado, doutor Evânia, os profissionais de saúde ainda estão em alerta e insistindo na conscientização da população. É claro que a gente tem que insistir, não acabou a pandemia, flexibilizou muita coisa, as pessoas elas estão mais sem paciência para a pandemia, mas o fato da gente estar sem paciência para a pandemia, não acabou a pandemia. O que pode estar acabando é a paciência, né? Não a doença, por hora, infelizmente. Infelizmente. Então, acho que isso a gente tem. E assim, os protocolos de saúde, os protocolos de segurança, de higiene são importantes, né? O uso de máscara, o uso de EPI, o uso de álcool gel, enfim, toda aquela proteção que se tem, que se tinha antes, a gente tem que continuar tendo, e a gente não sabe nem por quanto tempo a gente vai ter isso ainda. Né? O que de repente é o mais assustador nesse processo aí. Exatamente. Eu acho que essa pandemia. Acho que todo mundo, quando começou, ninguém imaginava que ela ia tão longe, né? Lá para, acho que, abril, não, daqui a um mês isso termina, porque a gente tem uma confiança que alguém vai fazer alguma coisa, e essa pandemia acabou exigindo de nós. Olha, são vocês, é cada indivíduo que vai ter que fazer, usar máscara, ter os protocolos de higiene, cuidados, e isso colocou uma reflexão muito grande, eu acho, na sociedade, porque nós não esperávamos por isso, a gente esperava uma solução, eu digo mágica, porque assim, não, a gente está em 2020, a medicina vai fazer alguma coisa rápida, né, é o que se ouvia. Nesse momento, a gente nota que não é só aqui, né? O mundo todo está atrás dessa vacina e o mundo todo, em outras potências que tem um investimento enorme, né, em ciência e também não estão conseguindo. Não é uma coisa assim tão simples, porque até tu tem que fazer o uso dela, né? Tu tem que fazer testes para ver o efeito colateral, para ver se deu certo e tudo isso para dar certo, a gente não tem como acelerar o tempo. Exatamente. Então, ainda vai depender de todos nós, assim, e vai continuar assim por um bom tempo, infelizmente, até ter uma decisão definitiva. E aí, pensando em política... Nosso tempo está acabando, né? Eu estou vendo que está dando uns barulhinhos. Vocês gostariam de fazer um minutinho para razões finais? Passou bem rápido, foi uma conversa muito boa. Eu acho que a gente, na verdade, conversamos tantas coisas que é uma continuidade aqui, né? Vamos ter que convidar mais pessoas para participar, então, dessa continuidade de debate. Perfeito. Então, acho que a gente tinha uma ideia inicial do que debater, política pública super ampla. Eu acho que tem pontos para aprofundar nas políticas públicas, mas para um bate-papo inicial, para a gente começar essa comissão discute, 2 GTs diferentes, podendo conversar e pensar ações juntas depois, né, doutora Evânia? Da política pública, eu acho que é um movimento bem legal que a comissão está fazendo, né, que a ABA também, né, que apoia a Comissão de Saúde, assim, então, só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo trocar essas ideias. Eu também... O programa foi perfeito. Para um piloto, nossa, a gente já está voando. Eu também fico bem agradecida e, na verdade, é um assunto que, como diz o ditado, tem pano, né, para manga, vamos ter que conversar muito ainda, né, e com bastante convidados, vai ser muito legal esse projeto. Tá, mas mesmo com outros convidados que nós esperamos trazer, eu gostaria muito que vocês duas comparecessem a um outro episódio também desse programa, porque foi muito bom, muito agradável, e a gente tem muita coisa para dizer. Então, né? Aceitamos o convite. Aí. Ai, que ótimo. Então, eu aceito. Eu aceito também. Ai, que ótimo, foi muito bom. Então, como estou eu, né, nesse momento como apresentadora e também estou à frente da Comissão de Direito da Saúde, não me apresentei antes, né, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e vamos dar esse fechamento e vamos continuar para ver o que a gente vai poder fazer e trazer mais novidades sobre a saúde e coisas que estão na atualidade, coisas que estão acontecendo de uma maneira mais simples para todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigada para vocês, e muito obrigada por todo mundo que está nos vendo, e já obrigado para as pessoas que vão nos ver depois também, e que se quiserem deixar mais assuntos para nós trabalharmos, porque a gente pensa em trabalhar com nutrição, com esporte, com tudo que seja saúde,
mente, corpo e coração também. Muito obrigada a todos. Muito obrigada também. Boa noite. Obrigada.